Olá, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo à edição número 2 do Agricultura BR nesta sexta-feira, dia 30 de outubro de 2020. Muito bom ter você aqui na programação do Canal do Boi. Você nos acompanha a partir de agora pelo canal 190 na NET e na Claro TV. Nos acompanha também ao vivo pelo portal sba1.com, pelas mídias sociais aqui do Canal do Boi também, pelo Facebook e também pela TV Imaculada para todo o estado de Mato Grosso do Sul. Muito bom ter você aqui na nossa companhia. Bom, e você tem acompanhado diariamente a participação aqui no Agricultura BR do Dr. Marcos Favas Neves, comentando sobre assuntos que movimentam o agronegócio. Desta vez o questionamento foi em relação à cana-de-açúcar, que apesar do susto agora em 2020, o setor sucro energético com petróleo e pandemia de 2021, do Covid-19, está chegando aí o ano de 2020 com bons motivos para comemorar. Vamos saber na participação do Dr. Marcos hoje o que ele tem a dizer a respeito do setor para o ano que vem. O ano de 2020 representa um dos maiores altos e baixos do setor de cana. Começou com aquela euforia que ia ser um dos melhores anos, economia crescendo, mercado de açúcar favorável, combustível também favorável, veio o isolamento. Março, o que vai fazer com esse etanol, aquele pânico geral, foi lá para baixo e agora estamos no final do ano, entre outubro e novembro, com a situação melhor do que a que estava no início do ano. Por que está melhor? Porque a exportação de açúcar foi algo inacreditável, outubro provavelmente bate o recorde de exportações de açúcar, a um preço em reais bom. Demos sorte de pegar o mercado mundial precisando de açúcar no momento em que o Brasil virou a chave para fazer açúcar e aparentemente a economia voltando, o consumo de etanol já quase chegando no que ele estava, 10, 12% menor, e o ATR melhorando, o valor do ATR. Então a cana já virou a situação e deve ter um final de safra muito bom e o ano que vem bom também, acredito eu. Bom, vamos falar sobre dólar agora. Mais cedo, a moeda norte-americana apresentava alta, aí chegava a R$ 5,80. Vamos dar uma olhadinha nos gráficos agora, saber como está o preço do dólar aqui para a venda, R$ 5,80, uma variação aí positiva de 0,71%, sem dúvida nenhuma batendo aí novos recordes. E nós vamos agora até São Paulo, vamos conversar com Walter Puga Júnior para saber mais informações sobre essa questão da movimentação do dólar nesta sexta-feira. Puga, perspectiva de crescimento praticamente nenhuma. Manutenção da taxa Selic em 2,0 também não é visto com bons olhos, principalmente pelos investidores. É possível dizer que essa alta do dólar aí só está começando? Você acredita que a gente chega ao final do dia de hoje com números ainda maiores do que a gente está tendo agora nesse momento? Um ótimo dia para você. Olha, Adriano, de fato é uma surpresa o que está ocorrendo, porque agora, neste momento, o dólar já cai para 5,77 mais 40. Veja, ele está ligeiramente acima do fechamento de ontem, quando o Banco Central despejou dinheiro no mercado para conter uma alta acentuada do dólar. Mas há cerca de 10 minutos, o dólar já passava de R$ 5,80, chegava a R$ 5,80 mais 60, segundo alguns levantamentos, por exemplo, o que é feito pela Universo Online. Há algumas indicações de que o dólar já estaria acima de 5,81. Conter essa alta no dólar é muito difícil, porque há temores persistentes, como ressaltam as agências de notícias, sobre a disseminação da Covid-19 nas principais economias e uma ansiedade muito grande antes das eleições nos Estados Unidos, que ocorrem agora na próxima terça-feira. Agora, o que acontece é que há uma briga também entre compradores e vendidos, porque hoje é dia de PETAX. PETAX é aquela taxa no final do mês que define aí o valor do dólar para a liquidação de contratos do governo, por exemplo. E essa taxa, já terminava ontem a 5,78 mais 89, tinha alta de 0,44%.
queda, chegou a cair 0,30%. Bom, essa volatilidade continua e vai ocorrer, e o dólar avança frente a outras moedas também. Há muita indefinição sobre o que vai ocorrer com a economia dos Estados Unidos. Primeiro porque um relatório recente, publicado pelo Wall Street Journal, já aponta que nos Estados Unidos, e isso sai hoje, às vésperas das eleições lá, 46 estados norte-americanos estão com déficit de arrecadação. Esse déficit desses estados dos Estados Unidos, né, por conta da pandemia, caiu a arrecadação desses governos estaduais, estaria superior a 480 bilhões de dólares. Isso já pressiona, porque causa demissões em órgãos do governo em diferentes regiões dos Estados Unidos, também pressiona aposentadorias, pressiona o comércio como um todo e até fechamento de algumas escolas e alguns serviços de assistência social. Muito grave a situação. O avanço da Covid-19, tanto nos Estados Unidos como na Europa, que já adotam, alguns países já adotam paralisação, né? Ameaça mesmo o crescimento das economias globalizadas, como lembrava hoje no relatório o Ricardo Gomes da Silva. Ele é superintendente da Correparte Corretora, citando também essa movimentação da Petax aqui no Brasil, que é a liquidação da taxa de câmbio para pagamento de contratos do governo. Fora isso, nós temos um feriado na segunda-feira. Então, esta sexta-feira é uma sexta-feira que encerra o mês de outubro e, diante desse feriado prolongado, traz muita preocupação. O mercado brasileiro só volta a operar câmbio, operar serviço de banco, no dia de eleição dos Estados Unidos. Eleição que é muito conturbada, como nós sabemos, ainda não há uma clara definição, há uma tendência de Joe Biden ganhar a eleição, os democratas ocupariam, né, a presidência da República caso isso ocorresse, e aí mudaria muito a política americana. Toda essa incerteza hoje permeia o mercado internacional. A nossa bolsa vem em queda acentuada agora. Nossa bolsa já arrasou o fundo dos 94 mil pontos, chegou a 94.660 pontos. Neste momento, o índice mais importante da B3, o índice Bovespa, cai 1,88%. O mercado desaba. Agora, desaba só aqui? Não. Também fora do Brasil nós temos um movimento bem acentuado de baixa. Baixa nos principais índices nos Estados Unidos, baixa nos principais índices na Europa, eu acompanho aqui. O índice FTSE da Bolsa de Londres esboçou alguma reação, mas não reage diante do avanço da pandemia em toda a Europa. O índice DAX da Bolsa de Frankfurt também vem em queda, ou seja, nós temos aí uma movimentação negativa. A França teve uma pequena reação, apesar de restrições da Covid. Resumindo, a situação é muito complicada. E um sinalizador de que a economia mundial terá recuperação difícil nesse período pós-pandemia vem das cotações do petróleo. Petróleo, agora há pouco, estava bem abaixo de $39 o barril no mercado internacional. No índice de commodities das agências internacionais, nós víamos petróleo com perda de preço no mercado internacional e, lógico, isso vai trazendo muita preocupação para quem trabalha no mercado financeiro. Porque quando não há demanda por petróleo, significa que o mundo não vai demandar tanta energia assim. E isso sinaliza a recuperação difícil lá na frente. Bom, mas temos uma notícia boa, viu, Adriano? Importante ressaltar que enquanto nós estamos num período de pandemia, com pressão sobre as economias, o agronegócio vai muito bem. Mas não vai muito bem apenas na pecuária, produção de proteínas, ou na exportação de soja, consumo de milho, preços em alta, não. Nós também temos as exportações brasileiras de frutas resistindo ao avanço da pandemia, né, a continuidade da pandemia. Liderado principalmente pela exportação brasileira de manga, também venda de limão e de uva. Esses embarques somaram mais de 512 milhões e meio de dólares até setembro. Resumindo, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, enfim, então, uma boa notícia, que foram compilados aí pela Abrafrutas, Associação Brasileira dos Produtores, Exportadores de Frutas e Derivados, os embarques do segmento já se aproximaram aí de 630 mil toneladas até setembro agora, 6% mais do que nos primeiros 9 meses do ano passado. Ou seja, as exportações brasileiras de frutas tiveram, considerando esse período aí, uma leve queda de 0,40%, muito pequena diante dessa crise que a economia mundial vive. A exportação brasileira de frutas continua firme. Olha, a manga continua liderando as exportações de frutas do Brasil. Foram mais de 122 mil toneladas de janeiro a setembro, 2% mais do que no mesmo período de 2019, com receita acima de 125 milhões de dólares.
Para Jorge de Souza, que é gerente lá da Abrafrutas, né? Ele acompanha projetos da Abrafrutas, o desempenho surpreendeu o mercado. E segundo ele, a safra de manga começa agora e o grosso das exportações também. Portanto, fruticultura brasileira também avança nas exportações e mantém os números que vinha registrando nos últimos anos. Adriano? Valeu, Pouca, obrigado pela sua participação. Agora a gente fala um pouco sobre pecuária, mais especificamente sobre confinamento. Fabiano Reis conversou com o consultor Paulo Proman sobre o atual cenário do setor e também como deverá ser o confinamento em 2021. Acompanhe aí. E olha, eu converso agora aqui para o Agricultura BR com um grande especialista, o Paulo Proman está aqui comigo. Vamos falar sobre confinamento, falar sobre pecuária. Paulo, prazer enorme falar contigo. Nós temos visto aqui no Brasil uma situação, nesse ano de 2020 específica, de uma redução mais elevada para confinamento, de 33% a 35%, de acordo com a maior parte das fontes de informação. Você tem um custo de produção maior na pecuária e tem uma arroba agora para negociação em novembro a R$ 290 e com projeção de subir mais. O que eu te perguntaria é o seguinte, para o pecuarista que não confinou, tinha intenção, mas não confinou por conta do custo, como que ele confinaria em 2020 e também em 2021? Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar aqui, parabéns pelo trabalho de vocês, eu sou um grande admirador do canal do Boi. Essa pergunta é interessantíssima, né? Isso nos obriga a pensar muito, o produtor, nós estamos vivenciando mudanças imensas no nosso modo de vida e especificamente na pecuária, atravessando momentos nunca antes vistos. Quem imaginaria que a arroba chegaria nesses patamares? Quem imaginaria que provavelmente no começo do ano que vem o Brasil vai importar milho? Ninguém. Então são mudanças acentuadas que fazem com que o produtor tenha que realmente sentar, fazer conta e planejar. Especificamente pensando no confinamento do que aconteceu esse ano, nós temos que diferenciar aquele produtor que tem a boiada dentro da propriedade, que vai terminá-la na propriedade como até uma ferramenta dele de manejo e que acaba cada vez mais crescendo esse tipo de confinamento, é relevante nos números nacionais. Ele faz parte do sistema dele, ele vai confinar de qualquer maneira, evidentemente, ele tem que se proteger, ele tem que travar a compra de grãos, ele pode travar a venda de arroba, lógico, nesse momento não era algo interessante, mas quem que ia prever isso? E aquele confinador maior que vai atrás do boi magro. Então nós temos uma reposição que está em patamares nunca antes vistos. Lógico, quando nós olhamos para frente e falamos, a arroba que eu vou comercializar esse boi lá na frente, ela vai se manter nesses patamares para que eu tenha a margem que eu estou esperando? E os grãos? Eu já comprei, eu estou comprando, ainda vou comercializar um patamar que o milho chega numa casa que a gente nunca imaginou, um farelo de soja também. Então veja, no momento desse, ele tem que estar muito preparado com a questão de aquisição dos alimentos e não fazer contas mirabolantes na hora de venda. Por mais sedutor que seja olhar uma bolsa, ver um posicionamento da arroba futura, ele tem que ter o pé no chão. O que nós acompanhamos dos confinamentos esse ano 2020? Muitos dos confinamentos já vinham com um volumoso pronto, estocado, e compraram, felizmente, com antecedência os grãos. Já era um patamar mais alto? Já, mas não o que está hoje, outubro para novembro de 2020. Não. E a arroba, ela teve esse aumento significativo, então eles estão aproveitando, estão com um custo travado lá por agosto, julho dos grãos, e estão realizando agora, em novembro, em dezembro, a venda dos animais. Então, o que eu poderia dizer de muitos confinamentos que eu acabo acompanhando, que o resultado está bastante interessante. Olhando para 2021, fica essa dúvida. Como estarão os grãos, como estará a reposição? A reposição nós imaginamos que continuará subindo de uma maneira proporcional ao preço da arroba. Agora a grande dúvida é qual é o pé, onde chegará o milho e o farelo de soja, principalmente. Paulo, você colocou um ponto muito interessante aqui para o telespectador do canal do Boi em relação à aquisição de alguns produtos. Junho a agosto nós encontrávamos saca de milho a R$ 35,40, era um valor considerado alto e nós falávamos que mesmo depois da colheita da segunda safra, no mínimo manteria esse preço por conta da demanda internacional que é muito alta. Esse pecuarista que está conseguindo comercializar agora e que travou esse custo lá atrás, aos 35, aos 40, que era caro, mas que agora é o dobro praticamente, ele está conseguindo realizar, está fazendo a realização de lucros. Eu acho que esse que é o resumo da história. Exatamente. Ontem eu estive num confinamento,
onde o lucro por boi está na casa de R$700. Eu fiquei assustado, porque foi exatamente isso que você falou. Ele conseguiu comprar no momento que achava que estava alto, inclusive, depois foi perceber que não, mas vendendo muito bem hoje os animais, hoje em novembro. Então pensar em R$700 de resultado por um animal é muito alto. Nós brincávamos, se fosse na casa de R$200, estava ótimo. Então foi um cenário extremamente favorável para quem fez esse tipo de exercício. Vamos pensar aqui agora no pecuarista que está nos acompanhando em todo o Brasil e ele teve a intenção de confinar, acabou não confinando, pelos mais variados motivos, mas o principal foi o custo de produção que assustou um pouco no começo desse ano e a expectativa para o começo do ano que vem não é diferente. Essa saca, se importar dos Estados Unidos, o nosso cálculo aqui é chegar a R$80 a saca nos portos do sul do país. Me diga uma coisa, para esse produtor que quer confinar em 2021, tem a ideia, tem o projeto e muito provavelmente vai ter acesso a animais, né? Porque senão aí o custo realmente fica muito alto. Por onde que ele começaria essa gestão de processo, para não fazer com que o seu custo de produção superasse aí as suas margens? Muito legal. Primeiro eu diria muita cautela, muito estudo, gaste um tempo grande planejando. Faça simulações, faça cenários distintos e veja se ele está ficando palatável. O que nós temos observado, muitos pecuaristas começaram a querer produzir o seu próprio alimento. Não o volumoso, não só o volumoso, mas também o grão. O grão úmido tem crescido muito. Os produtores não têm silo para guardar o grão, mas o grão úmido entra como uma ferramenta dessa. Nós começamos a assistir muito essa movimentação. Esse é um produtor que ele vai entrar melhor. Ele vai entrar com mais coragem, ele vai fazer a conta e ele vai ficar animado a confinar o ano que vem. Os demais, quem está sujeito ao mercado, você muito bem pontuou, eu acredito nisso, a saca acima de R$80 para o ano que vem, de milho, eu diria cautela, eu teria muito cuidado, cada um sabe o seu custo de produção, agora muita cautela com o boi magro também, com a reposição. Ela está subindo bastante e o receio é que nós não sabemos como ficará o mercado interno, pensando em fevereiro, março, abril do outro ano, do ano que vem, como isso representará no preço da nossa arroba, a comercialização da arroba. A exportação está tendo uma participação fantástica, pode continuar, mas o mercado interno é uma grande dúvida de como vai ser no começo do ano que vem. Então eu diria assim, cautela, faça vários cenários e veja se está ficando palatável a conta. Paulo, pensando na fazenda, na gestão de propriedade, até pela minha experiência pessoal, olha só, o que eu vejo. O pecuarista, produtor rural, ele às vezes tem dificuldade na gestão da sua pastagem, quando ele trabalha com volumoso. É até uma questão de cultura. Como conseguir trabalhar isso na fazenda e passar isso também para os seus funcionários? Perfeito. Não é simples, nós sabemos que manejar pasto é uma arte. Não é fácil, não é fácil. Essa é a primeira constatação. Se nós começamos a intensificar, nós precisamos intensificar para pagar as contas, a terra está cara, a agricultura está querendo entrar nas áreas de pecuária e está certo, isso aí nós estamos nivelando por cima. Nós precisamos intensificar. Quando nós intensificamos, nós criamos um problema a mais dentro da porteira, que é o quê? O período da seca, nós aumentamos a lotação nas águas, os pastos estão respondendo, e como fica teu período seco? A tua lotação vai ser maior, você está com mais gado na fazenda. Então esse é um conceito que o produtor tem que ter, ele tem que armazenar para a seca. Como fica isso para aquele que é um pouco mais tradicional? Que ele comece a criar essa cultura de produzir um pouco de volumoso para ser usado na seca. Maneje bem seu pasto, lembre-se, tudo que você fizer para o pasto perene é nas águas que ele responde, na seca ele pouco responde, então nós precisamos equacionar, equilibrar um pouquinho mais essa disponibilidade. Esse planejamento forrageiro é fundamental. O que a gente vê na prática? Que o produtor ele precisa criar condições de produzir um pouco mais de volumoso para usar no período seco. Bom, e essa questão que você colocou aí é técnica, é tecnologia, também é acessível. Eu estou lembrando agora de uma pesquisa da Embrapa, Paulo, até saindo um pouco, mas dentro do que nós estamos conversando, mas uma pesquisa da Embrapa que dizia o seguinte: nos próximos 20 anos nós vamos ter quase 50% dos atuais produtores rurais, nas mais diversas áreas de atuação, saindo do mercado. Para o pecuarista que não quer sair, ele precisa estar de olho nisso, de olho em como confinar, em como trabalhar melhor o seu gado, a sua propriedade, por menor que seja, que não existe propriedade pequena, não é isso? Perfeito, bem lembrado por você. Esse estudo, ele acende, não é luz amarela, é luz vermelha. E se nós pararmos para pensar, faz todo sentido. Então a única saída para o produtor, a única é intensificar. Nós vamos precisar produzir mais. Mas não produzir mais para bater no peito e dizer eu produzo bastante. Não, é necessidade. Ou eu produzo mais,
saber, aí uma coisa muito importante para dizer, não é sair desembolsando e produzindo mais, não é a todo custo, é saber desembolsar, é onde vou alocar os meus recursos. Então, em síntese, precisamos produzir mais com racionalidade, cuidando muito bem do que eu desembolso, essa é a única saída. E aí sim entra o bom manejo do pasto, a produção do volumoso para usar nesse período e o confinamento, até mesmo como uma ferramenta para que nós possamos manejar adequadamente os nossos pastos. Tá certo. Paulo, obrigado por conversar conosco aqui no Agricultura BR. Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Obrigado, Paulo. Estamos de volta. Na noite de ontem, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou de uma live com o presidente Jair Bolsonaro. Durante a transmissão, ela disse que o preço do arroz poderá ser reduzido com a chegada da nova safra. E é justamente sobre isso que a gente vai voltar até São Paulo, até a Bolsa Brasileira de Mercadorias, para conversar com Walter Puga Júnior novamente. A ministra apresentou um cenário mais otimista, Puga? Olha, apresentou sim, viu? Mesmo com o CPEA apontando ontem que, em média, a saca do arroz era negociada a R$ 104,78 lá na região sul do país, né? O fato é que ela acredita que nós teremos aí, com a chegada dessa nova safra, né, em janeiro, uma redução no preço do arroz. Agora, o comentário entre os homens que atuam, vamos dizer, no mercado de arroz, não no varejo diretamente, mas quem atua na zona cerealista de São Paulo, é de que o preço que chegou a 25, 26, o saquinho de 5 quilos para o consumidor, pode ceder, mas não volta àqueles R$ 15 que nós tínhamos meses atrás. Ao contrário, deve manter valor bem acima desses R$ 15, embora possa ocorrer mesmo essa redução prevista pela ministra. Ela explicou que houve um desequilíbrio em fornecimento, em vários preços de produtos agropecuários, não só no Brasil como no mundo, e que o arroz também sofreu essa oscilação. Veja o que disse a ministra no caso do arroz. Acompanhe. O arroz, presidente, nos últimos anos, ele teve um preço muito baixo, teve uma concorrência dos países vizinhos e muita gente teve que sair da atividade porque teve prejuízo, muita gente quebrou, inclusive. O arroz, esse ano, nós fizemos um plano para recuperação do plano de arroz, abrimos alguns mercados e o que aconteceu? A pandemia veio. O produtor de arroz cresceu, mesmo diminuindo a área, ele teve um aumento de produtividade muito grande, né? E esse ano nós não tivemos a entrada de arroz do Paraguai na quantidade que tivemos o ano passado. Houve uma mudança de hábito na pandemia e o arroz, nós passamos a comer mais arroz e o arroz deu uma subida de preço que... no primeiro momento, o agricultor ganhou dinheiro, mas hoje ele não ganhou esse preço todo que o arroz chegou, não. Então, nós estamos vivendo, presidente, no mundo, um desequilíbrio em vários preços dos produtos, das commodities, como a gente chama. Então, o arroz foi um desses, nós passamos a comer mais arroz, o auxílio emergencial fez também o aumento dessa demanda. Nós conversamos em setembro, tiramos o imposto de importação, não que fosse, a gente sabia que o preço não ia cair, mas não ia subir mais. Então, ele realmente parou de subir e hoje ele já tem ligeira queda. Hoje eu fiz uma pesquisa no supermercado de Brasília, Brasília, que é um preço até mais alto aqui no plano piloto. Nós estamos aí com arroz em torno de R$ 28,00 o saquinho de 5 quilos, que dá R$ 4,80, 4 e pouco quilo. Mas isso, agora nós vamos ter a nova safra de arroz chegando em janeiro e aí os preços vão reduzir. Você importou arroz também um pouco? Não, pouca coisa, mas agora está entrando o arroz das Guianas, 400 mil. Ele importou 400 mil toneladas de arroz? Está importando da Guiana também? Agora está saindo, tinha um probleminha, mas já está vindo das Guianas, deve entrar um pouco de arroz do Paraguai. Bom, e a ministra também fez alguns comentários muito importantes. Veja, ela disse que os recursos previstos para o Plano Safra também foram contratados e estão sendo investidos no setor agrícola, na construção de instalações, na produção de aves, suínos e confinamento de gado. Aliás, ela disse que o Plano Safra deste ano foi um sucesso e ela explica por quê, né? Nós temos um bom problema, ela disse, porque o dinheiro de investimento já praticamente terminou. Ou seja, houve uma demanda muito
boa, o Plano Safra atendeu à expectativa. Ela disse que os recursos do plano estão sendo utilizados principalmente pela agricultura familiar, além de regularização de títulos de terras que foram entregues a produtores rurais que fazem parte de projetos do Ministério. Resumindo, o Plano Safra, segundo a ministra, funcionou porque a demanda por recursos foi grande e isso atende, pelo menos, o produtor menor, né? Que era o foco do trabalho dela neste ano. Adriano? Valeu, Puga. Obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde para você. E a gente traz informações agora para você sobre o milho. Com a chegada das chuvas, ganha velocidade a semeadura do milho no estado do Paraná, que encerrou o mês de outubro com praticamente toda a área plantada, aliás, né? Nosso repórter Mauro Andrade, que visitou o Instituto Agronômico do Paraná em Londrina, para falar sobre os cuidados que os técnicos devem ter a partir de agora, para confirmar essa safra. Acompanhei. Durante o plantio, o produtor deve fazer a escolha certa de sementes adaptadas à sua região. Agora, terminada a semeadura, o produtor deve fazer o monitoramento da lavoura para ver se surgem doenças. E sobre este assunto, eu vou conversar com Adriano Custódio. Ele é engenheiro agrônomo fitopatologista do IDR IAPAR aqui em Londrina. Acompanhe. Antes da semeadura da lavoura, a principal medida que pode ser feita pelo produtor é a escolha mais adequada do material genético que irá semear. E essa escolha ela é muito em função da região que ele se encontra, né? Porque determinadas regiões possuem maiores ou menores pressões ou severidade de determinadas doenças. Algumas doenças são basicamente somente manejadas pela resistência genética, que é o caso dos enfesamentos do milho, é o caso da estria bacteriana, enfim. Já outras doenças, é possível utilizar outras ferramentas de manejo, tá bom? No sentido também de que a gente pode ser feito antes da semeadura. O tratamento de sementes, geralmente a empresa já comercializa o seu híbrido com um tratamento de semente superior. A época de semeadura também é algo que deve ser considerado para que a gente não tenha problemas de enfermidades na lavoura. E práticas culturais já reconhecidas, boas práticas culturais, como a própria rotação de culturas, não hospedeiras, né, daqueles problemas da região, o próprio manejo da fertilidade do solo e a densidade de semeadura. Então isso são práticas que podem ser feitas antes da semeadura da lavoura. Após a semeadura da lavoura, o produtor ele deve acompanhar a sua lavoura desde o estágio inicial, no meio da estação de cultivo e no final. É o monitoramento. Esse monitoramento deve ser feito junto com a assistência técnica, porque exige a experiência do engenheiro agrônomo para fazer uma identificação precisa da doença, observando aqueles sintomas típicos da doença e quantificando. Então, nesse estágio inicial, na lavoura até 6 folhas, é feita essa verificação de doenças na parte aérea, né? E na sequência é feita essa observação para que então seja feita uma tomada de decisão de se utilizar ou não fungicidas na lavoura. A tomada de decisão para fazer a aplicação de fungicida foliar em milho, ela deve ser levada em conta a identificação precisa da doença da lavoura, em qual estágio fenológico aquela doença está ocorrendo e o clima corrente daquele ano. Então essa decisão ela é baseada principalmente com base em uma experiência da assistência técnica que está acompanhando. Então a gente considera, antes de tomar essa decisão, o histórico da área, se existe palhada remanescente ou não naquela área, presença de plantas voluntárias que podem hospedar o agente etiológico da doença, a suscetibilidade do híbrido também ela é considerada, e essa informação o produtor já tem quando ele escolhe a semente que plantou, e também a rentabilidade, né? A gente tem que levar em consideração que o produtor ele deve ter rentabilidade na atividade agrícola, então o preço do milho ele é extremamente importante para justificar o custo daquela aplicação. Então é isso que a gente leva em consideração para fazer uma tomada de decisão de se utilizar ou não fungicida foliar no milho. Para maiores informações, o produtor de milho ele pode acessar essa publicação do IDR Paraná, ela é gratuita, basta acessar o site do IDR e fazer o download ou adquirir aqui na nossa estação. Aqui estará todas as informações sobre os critérios de escolha desse fungicida. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade.
Estamos de volta e a gente fala agora sobre o sistema de integração lavoura e pecuária, que entre os dos objetivos do sistema é justamente a recuperação de áreas de pastagens degradadas. O sistema ILP, como também é chamado, é uma técnica que recupera a capacidade produtiva do solo. Mais informações você vai ter acompanhando a reportagem do Mauro Andrade. Integração lavoura e pecuária pode ser definida como um sistema de produção que alterna na mesma área a produção animal, através das pastagens, e o cultivo agrícola, especialmente soja e milho. Dessa forma, o produtor consegue intensificar a área com rotação de cultura e aumentando a renda da propriedade. O sistema ILP ele traz como vantagens, além da questão econômica, onde se tem uma maior racionalização da área e o aproveitamento da área para criação animal e cultivo agrícola, traz como vantagens também a melhoria nas condições do solo, né? Onde a implantação do capim, principalmente aí os capins braquiária, ao desenvolverem o sistema de raízes ali no solo, vão melhorar principalmente a sua estrutura física, promovendo descompactação do solo, reciclagem de nutrientes, né? E isso faz com que aquele solo, ao longo do tempo, se torne mais fértil e mais propício para o cultivo das culturas agrícolas. O sistema ele não se restringe apenas às culturas de soja e milho em rotação, com a implementação do pasto na sequência. Ele pode ser utilizado também com outras culturas, né? E também não apenas para a pecuária de corte ou de leite, mas também para outros tipos de criação animal. A vantagem do sistema é realmente você aproveitar aquela janela entre uma cultura e outra para estabelecer uma área de pasto, seja ela de braquiária ou outras espécies gramíneas, como pânico, né? Para poder liberar os animais nessa área, e seja eles aí o gado, ou pode ser cabrito, pode ser outras espécies, né, animais, né, onde vai estar ali agregando uma renda extra para o produtor. Além dos benefícios já citados, como a intensificação da produção, a rotação de cultura e a melhoria do solo, o sistema Integração Lavoura e Pecuária também está sendo usado para a recuperação de áreas degradadas. O sistema ILP ele se presta muito também para a recuperação de áreas degradadas, principalmente áreas de pastagem que se encontram aí num nível de degradação mais elevado, né, com ausência de correção de solo, com ausência de práticas de conservação, onde entra o sistema ILP, o produtor ele vai ter a possibilidade ali de recuperar aquela área, né, mediante a correção do solo, a fertilização do solo para o desenvolvimento das culturas, né, e consequentemente também uma instalação, né, de pastagem de maior qualidade. De Jataizinho, no Paraná, Mauro Andrade. Estamos de volta. E o zoneamento agrícola de risco climático, o ZARC, indica o período de menor risco para o plantio do sorgo granífero e milheto. As duas culturas são alternativas para os sistemas agrícolas em sucessão. Vamos saber mais informações acompanhando a matéria do Valdir Pacheco. O ZARC, Zoneamento Agrícola de Risco Climático, tem o objetivo de indicar períodos de menor risco para o plantio, reduzindo assim a probabilidade de ocorrerem problemas relacionados a eventos climáticos não desejáveis. Dessa forma, permite ao produtor identificar a melhor época para plantar, levando em conta a região do país, a cultura e os diferentes tipos de solos. No último dia 23 de outubro, foram publicados no Diário Oficial da União as portarias de 303 a 350 com o ZARC ano safra 2020-2021 para as culturas do sorgo granífero e do milheto. O atual zoneamento agrícola de risco climático para o sorgo passou por grandes alterações. A partir de 2021, será disponibilizado o ZARC para o sorgo forrageiro, o que estará direcionado principalmente para a fabricação de forragem para a produção animal, tanto na forma de pastejo como silagem. Outra importante
importante inovação nos estudos de zoneamento refere-se ao uso de coeficientes da cultura, que são indicadores de demanda hídrica ao longo das fases de crescimento, incorporando as características da tolerância à seca e permitindo que as áreas de risco sejam coerentes com os sistemas de produção usados nas diferentes regiões brasileiras. Os agricultores que seguem as recomendações do ZARC estão menos sujeitos aos riscos climáticos e poderão ser beneficiados pelo PROAGRO, Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, e pelo Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. Nesses dois programas, é obrigatório seguir as recomendações do ZARC. Muitos agentes financeiros só permitem o acesso ao crédito rural para cultivos em áreas zoneadas e para o plantio de cultivares indicadas nas portarias de zoneamento. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Bom, essa edição da Agricultura BR fica por aqui. Agradeço demais o carinho da sua companhia, sua audiência. Desejo uma sexta-feira abençoada e um ótimo final de semana para você. Fique ligado aqui na programação do Canal do Boi. Já já você vai poder fazer ótimos negócios aqui. Está chegando aí o leilão especial Gado de Corte, que traz a oferta de 5.000 reses direto da Fazenda Vitória, no Pantanal, tá em Ecolândia. Você não vai perder essa oportunidade, né? Uma ótima sexta-feira. Até mais. Tchau, tchau.